Olá, meu nome é Rubens Múzio e estamos falando sobre comunicação. O que conta não é a quantidade de informação, mas é tornar comum, compartilhar ideias, tornar comum emoções, tornar comum histórias, compartilhar experiências e sonhos uns com os outros, se fazer entender, se fazer compreender. Nesse vídeo nós falaremos por que as pessoas não se comunicam bem. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, participe. Por que as pessoas não se comunicam bem? A maior dificuldade no estabelecimento de princípios gerais com relação à comunicação é que a comunicação é humana. A comunicação humana é evidentemente humana. As pessoas têm personalidades, elas apresentam temperamentos diferentes, suas motivações são variadas, as necessidades que as pessoas têm, os desejos delas são diferentes. Algumas pessoas são mais emocionais, mais emotivas, extrovertidas, relacionais. Outras pessoas são mais introvertidas, elas são mais focadas, mais racionais. Como é que nós podemos aceitar a diversidade, respeitar as diferenças de cores, de religião, de política, de times de futebol, respeitando as diferenças, respeitando a individualidade dos outros, compreendendo os nossos próprios medos ao expressar nossa opinião? Há várias questões de valores políticos, opiniões diversas com relação à sociedade, perspectiva de vida totalmente diferente. Como é que nós podemos conviver e aceitar e praticar coinonia num mundo tão variado como esse? Além disso, nós somos falhos, humanos, vulneráveis, até mesmo iníquos, lá no fundo do coração. Na cultura do ouvir, de Baitello, ele vem tratar sobre este mundo da visibilidade, de imagens, predomínio do visual, e nós percebemos isso claramente nas redes sociais. Mas ele não quer dizer apenas imagens visíveis, oticamente visíveis, mas também as imagens que não estão visíveis, construídas dentro do nosso próprio coração, projetadas da nossa subjetividade, da nossa intimidade para fora, e acabam se tornando visivelmente presente e atribuímos valores a coisas que não existem. Na verdade, o que o Baitello fala e que o resultado disso é que nós estamos surdos para ouvir. Nós estamos nos tornando surdos intencionais no mundo da visibilidade. Nós literalmente não damos ouvido àquilo que está acontecendo. Por isso, há vários obstáculos à comunicação que nós precisamos tratar. Frequentemente, esses obstáculos estão ligados à nossa própria personalidade, à nossa experiência individual, ao nosso estado emocional. Eu quero falar sobre a autossuficiência aqui, em primeiro lugar. A autossuficiência é uma questão importante, porque muitas pessoas pensam, na verdade, que são autossuficientes. Elas sabem o bastante sobre vários assuntos. Elas têm conhecimento suficiente para apresentar fórmulas perfeitas para resolver grandes problemas sociais, expor sua opinião sobre a crise política, saber como votar na política, saber como lidar com a crise econômica, defendem tal partido político, opinam sobre as celebridades da TV como se elas soubessem, como se elas entendessem. Elas se sentem autossuficientes para julgar os juízes, para definir aquilo que os cientistas falam como sendo correto ou não. E elas ouvem cientistas com PhD em centenas de lugares diferentes, em universidades, numa centena de países diferentes, falando algumas coisas e elas não acreditam, não confiam, porque elas são autossuficientes. Isso é um obstáculo muito difícil para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver na arte da comunicação. Isso acaba estando muito ligado ao narcisismo, aquele conceito do Freud. Lá no início dos anos 10, 1914, ele lança esse conceito do narcisismo a partir da mitologia grega, da história do Narciso, um belo rapaz que rejeita aquela ninfa maravilhosa, Eco, e que o desejava desesperadamente como punição dessa ninfa, uma semideusa. Ele foi amaldiçoado a apaixonar-se incontrolavelmente pela sua própria imagem refletida na água. Incapaz de perceber a sua paixão por si mesmo, ele acaba se suicidando. E no mundo de hoje, cheio de autopromoção, de exibicionismo, de ensimesmamentos, nós estamos cada vez mais narcisistas, apaixonados pelas nossas próprias ideias, nossos próprios conceitos. Isso vai gerando uma manipulação muito forte na comunicação. É uma característica do narcisismo. O narcisista, ele é autocentrado.
Ele acha que tem uma capacidade enorme de perceber o mundo, mas na verdade a sua capacidade é precária para entender dentro de si mesmo. Ele então tem um alto grau de reconhecimento dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, e ele procura o tempo todo se fortalecer a si mesmo, ao contrário de um engajamento com a sociedade, com a comunidade. Falta-lhe empatia. O narcisista não tem empatia, ele não sente a dor, ele não é empático ao sofrimento dos outros, eles vão agir de forma a suprir sua própria vontade, custe o que custar. Raramente compreendem que a melhor maneira de preservar a integridade é se relacionar profundamente, intimamente com outras pessoas e abrir mão do poder. Narcisismo leva a esse tipo de intolerância que a gente percebe nas fake news, porque ele distorce fatos, ele altera fatos, ele, às vezes no intuito de se autopromover, de manipular a opinião das outras pessoas, ele altera levemente, modifica levemente fatos. E por isso as fake news vão se divulgando cada vez mais. A intolerância, fruto do narcisismo, ela resulta nessa incapacidade para a gente ouvir abertamente as opiniões dos outros. Nós estamos surdos, apesar de ver as coisas, nós estamos surdos. A gente vai lendo apenas aquilo que a gente quer, a gente ouve apenas a opinião daqueles grupos de WhatsApp que defendem as nossas opiniões. Nós lemos apenas o blog, os jornais, das notícias online, apenas daqueles que concordam conosco, que curtimos, apenas aqueles que refletem os nossos pensamentos. A gente não ouve aqueles que são diferentes. A gente prefere aqueles programas que reforçam nossas próprias ideias, frequentamos somente aqueles grupos de afinidades onde encontramos pessoas semelhantes. Os nossos preconceitos são enormes, dirigem os fatos, impedem que a gente se comunique melhor. O melhor remédio para o narcisismo, o melhor remédio para a autossuficiência, para essa autopromoção, para essa tentativa de manipulação e ensimesmamento é um conceito bíblico chamado humildade. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa noção de autoesquecimento. Humildade não significa se desvalorizar, mas humildade também quer dizer não me supervalorizo, é compreender quem eu sou. Acima de tudo, uma comunicação eficaz precisa começar desse reconhecimento do nosso narcisismo, da nossa incapacidade de ouvir os outros, das limitações, deficiências e obstáculos que isso causa a qualquer um de nós, a cada um de nós. Quais são os nossos obstáculos? Além do narcisismo, um outro obstáculo são as avaliações congeladas. Considerando a velocidade das transformações tecnológicas, as mudanças socioculturais no mundo, nós temos uma dificuldade para perceber o que está acontecendo hoje de uma forma mais aberta, mais inovadora. A gente tem uma imagem congelada, uma avaliação congelada, talvez da década de 90, da década de 80, do que o mundo deve ser, do que a igreja deve ser, do que eu devo ser. Essa avaliação congelada de um período histórico impede que a gente compreenda o mundo de 2022. As coisas mudam rapidamente, os acontecimentos são variados. O mundo pós-pandemia é totalmente diferente daquele mundo que nós estávamos vivendo em 2010, por exemplo. Por outro lado, a busca de algo permanente é um instinto nosso. Então a gente quer permanecer em alguns valores. A gente quer preservar alguns valores, porque isso faz parte daquilo que é mais íntimo, mais profundo de nós, seres humanos. Então a gente vive nessa tensão. Até que ponto eu compreendo e olho para o mundo e mudo o que eu devo permanecer. E frequentemente temos uma avaliação congelada. A gente busca refúgio psicológico, emocional, de argumentação naquelas coisas que se referem às nossas tradições. As nossas reações frequentemente refletem aquela imortalidade da nossa alma, aquele conceito conservador que está lá imóvel há décadas. Os nossos, então, conceitos antigos, acabam refletindo essa dificuldade nossa para mudar, para inovar, para refletir, para pensar coisas de uma forma mais inovadoras, para refletir sobre a nossa própria forma de nos comunicar também. E a gente precisa estar mais aberto a novas ideias. Essa linguagem varia, a comunicação está mudando, o mundo está se transformando e nós precisamos estar abertos a novas ideias, novos conceitos e atualizar frequentemente essas imagens congeladas.
No próximo vídeo, nós falaremos de mais obstáculos à nossa comunicação. E eu espero que essa discussão esteja ajudando você a refletir sobre a sua vida, como é que nós podemos nos comunicar melhor nos dias de hoje.